Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Pereda, autora da série de livros O Soneiro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Cris? Aí, né, estamos numa seguidinha fazendo vários programas, que estão uma delícia, né? Esses temas são fascinantes e esse aqui é um Demais. deles, tá? Deixamos desde o ano passado parado para fazer isso aqui, agora deu certo, então vamos falar. Você conhece a Turquia? Sabe as belezas e os segredos da nossa história que lá se esconde? Em outubro de 2020, a professora Maria Pereda nos levará na busca de grandes descobertas da história humana nas terras lindas da Turquia. Venha conosco e surpreenda-se. Bem, hoje nós vamos falar do Coringa no momento atual. Você assistiu o filme Coringa? Então vamos lá. O Coringa chegou a 783 milhões de dólares arrecadados nos cinemas e agora é oficialmente a maior bilheteria de um filme para, né, maiores da história do cinema. O filme protagonizado por Joaquim Phoenix deixou para trás Deadpool 2 de 785 milhões e o Deadpool de 782,6 milhões. É um e dois aí, né, Maria? Isso. Arthur Fleck, que é o Joaquim Fênix, trabalha como palhaço para uma agência de talentos e toda semana precisa comparecer a um agente social devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Flick reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne, que é o Brett Cullen, é seu maior representante. O filme já vem aí causando ondas culturais significativas em todo o mundo, desde seu lançamento em outubro, né? Manifestantes no Líbano transformaram o personagem de Phoenix em um símbolo de protesto, pintando seus rostos no estilo do vilão, enquanto a escadaria onde o Coringa dança no filme está se tornando uma atração turística no Bronx, bairro da cidade de Nova York. A questão é o seguinte, Maria, o que você tem a dizer deste filme? Um dos objetivos seria o de inspirar ondas de violência? Diz aí, Maria. Não é gerar amor no coração das pessoas. O filme mostra umas coisas que são válidas, né? Porque, obviamente, o homem faz mal para o próprio homem. Então, infelizmente, nós temos uma realidade onde a humanidade continua a mesma, desde a origem da história. Não mudou muita coisa, mudou quase nada. O que mudou foi a tecnologia, onde nós estamos associados, isso mudou. Então, mudou a qualidade de vida, a nível tecnológico, o que se oferece. Mas o homem em si permanece o mesmo. O que significa que ele vai sempre achar uma chance de mostrar o seu lado negro da força. E o mostrar o lado negro da força se utiliza sob vários aspectos. Um surge como uma forma de defesa, um outro surge como forma totalmente inconsciente, como resposta ao medo, e a outra surge porque é a natureza maior do ser e ele quer então justificar sobre alguma coisa para mostrar isso. Não estou falando diretamente sobre o filme, sim, a natureza do homem é assim. Então ele justifica as suas atitudes. Então, culpar os outros de A, B ou C, por exemplo, ou esperar alguém te fechar no trânsito para ser ignorante e sair no soco, ou então causar uma morte, é uma justificativa. Então, o homem justifica a sua própria natureza através de atos, que é o que nós vemos nessas movimentos, como é o caso do Chile, né, que justificam atitudes brutais sobre algo ignorantemente irracional, né, porque você tem condições num país melhor de toda a América Latina e aí se coloca como se fosse a pior coisa do mundo. Então, o que nós vemos aqui é o objetivo do filme é criar um herói invertido.
Esse herói Sim. invertido é o que justifica. E aí, aqueles que também são invertidos emocionalmente se justificam através dele. Então, é criar valências de reprodução de um padrão que, infelizmente, a fonte primária de sua criação é dor, né? Que se a humanidade fosse boa, ela trabalharia para eliminar essas chances ou impedir que esse tipo de coisa acontecesse, crianças serem protegidas e não crianças sofrerem o que sofrem como um todo. Mas o foco da humanidade não é esse, como a base, a massa que ainda é inconsciente, ela não enxerga dessa forma, ela está no eu, né? Você vê que continuam tendo filhos e jogando no lixo, né? Obviamente, isso é uma pequena parte da população, mas você vê que o homem justifica o tempo todo atitudes como essa. Então, como é que pode alguém fazer uma coisa dessa? Como é que pode alguém judiar de uma criança, como é o caso do filme? Alguém que também estava completamente louca. Então, a pessoa louca tem uma origem de uma outra loucura. Então, essa bola de neve, aonde não se trabalha a nível de governo mundial para que se elimine a doença mental e se dê condições de harmonização na base, de forma que o homem trabalhe para conseguir além da base, mas que ele já nasça com a promessa da base, para que ele não caia no desespero desde sua nascença, né? Já melhoraria a condição. Só que, infelizmente, aqueles que também nos governam estão também nesse interesse de criar a aberração, porque a aberração emocional é muito útil para o manejo, que é o que se faz, e esse filme busca o manejo da aberração emocional. É por isso que, né, eu tenho essas considerações sobre o filme. Então, no filme O Coringa, a gente vê claramente que o oprimido um dia também será opressor, né? Ele se torna opressor. Todo ser oprimido um dia se torna opressor. Então, isso aconteceu, inclusive, né, trazendo para a nossa história, a gente viu isso acontecer na França, na queda da Bastilha. Então, e é claro que isso vai acontecer no mundo, com quem está oprimido também. Isso se reverte, é a reversão real dos fatos. Você vê assim, você vê esse movimento que todo que foi manipulado, porque isso só acontece por pura manipulação, e as pessoas respondem à manipulação. Aí quando se joga alguma coisa um pouco mais natural, vai o quê? 20 mil, 10 mil. É verdade. Por quê? Porque as pessoas não se movimentam sem uma onda de manipulação, seja heróica, sob um ponto de vista, ou destrutiva, como foi o exemplo do Chile, Guatemala e por aí vai, Colômbia também tem, mas o pior é o Chile, porque o Chile é um exemplo, né, de país comparativamente aos outros aqui da América Latina, que nós temos... América Latina, falou certinho, América Latina. A Venezuela também por aí, né? Pois é, nós temos um exemplo, e esse exemplo se torna destruído em 2 segundos, porque existe uma manipulação por baixo para mostrar que eu te destruo em 2 segundos, basta inserir meus agentes, e a massa responde, porque existe uma massa completamente aberrada, completamente cega, e que responde sob estímulos de raiva, de ódio, de querer se justificar daquilo que não tem, se transformando no pior algoz possível, matando gente que não tem nada a ver, roubando de quem não tem nada a ver. Então essa simplesmente é uma justificativa. O que você tem nisso? É uma história que aconteceu na história da humanidade desde sempre. Ou seja, para tirar o Shah do Irã, Reza Pahlavi, em 1979, se você assiste as entrevistas do Reza Pahlavi, vai fundo na história, você chora, porque você vê que poucas vezes na história da humanidade teve algum líder com nitidamente uma boa intenção. Ele tinha uma boa intenção, só que em volta a corrosão, a luta, tanto que tentaram matá-lo, ele tomou 5 tiros, né? E o pessoal não conta essa história toda. Então, assim, a corrosão em volta dos países, inclusive, opositores, Rússia querendo, o Irã,
Estados Unidos querendo o Irã, Inglaterra querendo o Irã, né, o petróleo, o gás e tudo mais. Ele se opondo à exploração. Então ele se opôs a grandes poderes enormes que estavam explorando o Irã como um todo. Aí o que é que faz? Pega o povo que tinha, as mulheres eram emancipadas, elas tinham todo o direito de tudo, igual os homens, direitos iguais. O povo tinha todo o acesso a universidades, ele construiu um país que era pobre, paupérrimo, e levou o país, devolveu ao povo muito mais do que se dá hoje. É só olhar e comparar os números, né? Mesmo assim, o povo, a massa podre, cega, céfala, é atuada, é movimentada por agentes. Esses agentes, que é uma longa história, nem se eu conto no curso novo que eu estou preparando aqui, o Messias Secreto, por sinal. Esses agentes vão e levam a massa podre contra um governo que, obviamente, tem seus defeitos, mas é impossível ele fazer o bem se tem todo mundo contra ele dentro do seu próprio governo. É verdade. Mas fez o melhor possível dentro de tudo que era possível fazer, dentro daquela luta horrorosa entre os poderes mundiais e a corrosão de seus agentes dentro do seu próprio governo, né? É uma longa história, estudar a história do Reza Pahlavi é de doer o coração, e você vê que a destruição de algo que poderia ter sido bom e a transformação disso em algo ruim também era um objetivo para fazer tudo isso de ruim que está acontecendo e aconteceu no mundo desde então. Então, é assim, a tristeza de ver esse filme é ver como é fácil criar coringas e como é fácil para esses seres malvados conduzir os pseudo-proto-coringas a um estado de realmente anarquia completa, enlouquecida, irracional, porque o mundo é conduzido para a aberração e não conduzido para a ordem por aqueles que governam o mundo e as suas partes, seus países e por aí vai. E a gente vê isso claramente aqui no Brasil, né, Maria? A gente vê isso claramente no Brasil, em alguns movimentos políticos, né? Não vou citar para não criar, né, um auê, mas a gente vê claramente movimentos que poderiam fazer, por exemplo, eu estive na Paulista várias vezes, né, para fazer, inclusive, reportagem, poder fazer uma coisa muito inteligente, do meu ponto de vista, e sair quebrando tudo. Então, assim, aí você fala assim, qual o fundamento disso, né? Pessoas que estão sendo usadas numa reversão psíquica real para destruição de patrimônio público, destruição deles, né? Para seguir muitos líderes que são praticamente fanáticos, do meu ponto de vista religioso, religioso no sentido de comando negativo, sabe? Sim. De querer comandar toda uma legião, onde ele joga só migalhas para esse povo. Sim. Nada mais. É como se fosse assim, como se fosse um rapto, sabe, emocional da pessoa, que a pessoa não consegue enxergar que aquele líder, o que ele está fazendo. É muito interessante de você ver pessoalmente. Será que a pessoa não tem noção do que está acontecendo? Do que está acontecendo com a vida dela? Eu vi meninas, por exemplo, na Paulista, eu estive com a Lucimara, Paris, na Paulista, vi meninas evacuando, né? Moças. Aí você fala assim, qual o fundamento disso tudo? Isso é uma forma de que tipo de protesto? Você fica se perguntando qual a finalidade né? Porque eu acho que as coisas assim, para quê, por quê, qual a finalidade desse? Sempre se pergunta isso. Por que eu estou fazendo isso? Qual a finalidade? O que vai me trazer de benefício isso? O que vai melhorar a sociedade? Né? Então, parece que então, eles foram raptados, é uma abdução na minha cabeça, assim, olhando tudo isso, é uma abdução psíquica, e aonde eles idolatram aqueles que se portam feito vampiros, entende? É interessante, viu? Agora, se você pegar cada um desses que faz esse tipo de coisa e colocar eles no poder, eles vão ser exatamente aquilo que você vê. Isso mesmo. E que eles vão roubar, vão tirar tudo de todo mundo, vão dar nada pro povo. Então, cada um desses que se comporta dessa maneira aberrada vai ser um aberrado. Eles são muito interessantes,
porque é necessário um monte de aberrados a serviço desses que comandam. E eles vão se submeter àqueles que, no passado, eles falaram mal, vão ser ainda piores do que eles, se tiverem chance. Ele tem a história aí de um líder. Não, com certeza. Né? Isso é uma coisa interessante que você disse. Foi feito um experimento e que fala, inclusive, até do efeito. Eles chamam o experimento do efeito Lúcifer, que foi um experimento científico que diz a questão do poder, né? Que mexe psiquicamente com a cabeça da pessoa, principalmente dela se tornar um tirano quando ela entra. Nós temos um exemplo aí de alguns presidentes que queriam fome zero porque passaram fome na sua existência e quando entraram tiraram tudo do povo, né? Então assim, e esse mesmo povo ainda idolatra. Então assim, não estou dizendo desse ou daquele, mas assim, vamos ter um pouco mais de lucidez, né? De se colocar e falar que papel que eu faço na sociedade e não se tornar um coringa, né? Porque tem gente que é um coringa, não percebe, não tem a percepção, né? É um seguidor do nada, né? Seguidor de coisa alguma, né? E está sendo usado para ser exatamente isso. Tem até um relato de um experimento chamado Cães de Pavlov, né? Que ocorreu supostamente por acaso, onde os cães eram tratados por uns tratadores lá, né? E o cara que era bonzinho com os cães, alimentava, dava carinho para eles, brincava com eles, era amado pelos cães. Tinha um outro que via de vez em quando, e ele odeia cães, tal. Ele tratava mal os cães e batia nos cães e por aí vai, os cães odiavam ele. Aí um dia os cães saem lá para andar em cima de um lago congelado, rompe lá o gelo, é mais ou menos essa história, não está precisa, hein? Então peço perdão porque eu estou mais ou menos lembrando, mas não é bem precisa assim. Rompe-se o gelo, os cães caem e começam a se afogar, e eis que não se afogam, vão lá e salvam. E o comportamento dos cães, depois que voltaram ao normal, assim, estão com vida, estão comendo, estão vivendo normal, passaram a ser hostis com aquele que os tratava bem e passaram a gostar do que o algoz, que os subjugava e os maltratava. Então eles invertem a consciência. Então existe alguma coisa na mente animal que responde inversamente ao sofrimento extremo. Então isso faz com que a gente tenha a clara visão de porque as pessoas continuam votando naqueles que roubaram, são mantidas numa situação de sofrimento, sem dinheiro, sem comida, com salários péssimos e etc, 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 condições péssimas de vida, de saneamento básico e hospital e por aí vai, e as pessoas não brigam por isso, e continuam, mas destroem a loja do coitado rapaz que não tinha nada a ver com a história, num movimento subversivo desse, e continuam votando nos caras que roubam e que fazem questão de dar a elas a condição pior possível. Isso nós vemos aqui no nosso país, né? É tão claro, quando você assiste os noticiários, é tão claro, ou que você participe de uma manifestação, eu estive em várias, como te disse, da Paulista, é tão clara essa reversão que ocorre na psique das pessoas. Então é como se elas fossem realmente... tivesse um rapto mental, elas se tornam aquilo que elas mais odeiam. Exato. E isso é uma reversão negativa, né? Então, o que a gente precisa fazer para não se tornar um coringa, Maria? Ter um contato mais... A primeira coisa... Perdão, Cris, você. Não, pode falar. Do meu ponto de vista, como eu estudei psicanálise, é você ter um contato e olhar para essa situação e dizer, eu não vou me tornar o que fizeram comigo. Né? Jamais vou me tornar o que fizeram comigo. Eu sou um ser humano, eu não sou isso. Eu não sou esse fato. Porque, na realidade, tem até uma pesquisa, você sabe disso, você falou dos cães, mas tem uma pesquisa onde as pessoas, no comunismo, aí, dão o mínimo para as pessoas, chegam a fazer as pessoas passarem fome, a gente está vendo isso lá na Venezuela, sim. E muitos ainda amam Maduro, né? Sim. Porque, no fundo... os cães de Pavlov. Sente o espelhamento, porque eu odeio ele, mas, no fundo, eu quero ser como ele. Esse é o delírio do poder, do meu ponto de vista. Mas fala, Maria, vamos lá. Essa é a parte da verdade, sem dúvida. Querer ser aquilo que o outro é. Eu tirar vantagens disso, amar o mal
né? É muito mais... Você pode ver que um cara mau, um chefe malvado, ele é mais respeitado do que um chefe bacana, bonzinho. É verdade. Incrivelmente, isso continua existindo. Eu sei disso pessoalmente. Como o chefe bonzinho é muito menos respeitado. O fazem de bobo, né? Se ele for bobo, mas ele tá vendo as coisas. Enquanto que o chefe tirano, tal, esse eles andam pulam assim, né? Bonitinho, da frente dele, fazem tudo certinho. Então, assim, a natureza humana é de respeitar a punição. E quanto menos consciente o ser, mais animalizado a sua consciência for, né, ao nível de um cão de Pavlov, mais ele responde a isso. Por isso, a humanidade está sendo animalizada com a música. A música hoje é animalizante, para transformar em um ser animalesco, né, brutal, só quer sexo e acabou. Não pensa, a batida em si, o ritmo, a letra, tudo, e os imprints para isso. Então você dá sofrimento, dificuldade, músicas animalizantes, coisas de escape como jogos completamente à la Coliseu, né? Que é futebol e por aí vai. Então as pessoas que não têm consciência se jogam para aí e não buscam sair, porque há como sair. Sempre há como sair. Só que para isso você tem que buscar informação. Hoje, as escolas, hoje não, elas vêm já, digamos que há 30 anos, baixando qualidade, entrando no pior nível possível. Um homem sem informação. Sim, é esse o ponto, né? Sem informação, sem conhecimento, animalizado sobre todos os aspectos, sendo o tempo todo segmentado numa coisa de fuga, que é a própria internet, quando você usa para joguinhos, né? Para coisinhas virtuais de fuga e não para coisas de iluminação, que é aumentar o seu conhecimento, porque a internet, por enquanto, pode ser utilizada para informação. Isso vai mudar mais para frente. Então, enquanto ela está disponível para isso, se a pessoa quiser de fato buscá-la, tem condição de utilizar isso para mudar a cabeça. Mas isso é feito quando ela busca coerência, ainda está num estágio em que é possível para ela entender que ela pode buscar coerência. Agora, quando a coisa já entrou no nível drástico demais, tem dois caminhos. Ou ela desce de vez e fica lá, ou ela desce de vez e ressurge, né, saltando violentamente num processo de buscar a luz intensa, que é um ressurgir que é possível, né, um renascimento retificado, falando em misticismo religioso, né, ela mesmo se retifica, faz com que ela tenha um renascimento buscando algo melhor para ela. Então vai depender, mas o que falta hoje é a informação, conhecimento, que salvaria até aqueles que sofreram as mais violentas situações, exemplo que aconteceu no filme, né, do Coringa, para justificar. Então, se a sociedade trabalhasse para a recuperação desses que sofrem dessa forma, obviamente haveria uma grande recuperação, só que não é o objetivo. Não há interesse, né? Não há interesse, porque o governo mundial deseja usá-los como os usa, que é o caso do Chile. Eles se tornam um rebanho em um estalo de dedo e como funcionam bem para derrubar. Então, no caso do Irã, o Shah foi derrubado com um monte de mentiras implantadas, com um povo que aparece do nada, sendo que ele tinha 90% de aprovação. Na semana seguinte, aparece uma turma do nada, atuada por agentes, derruba o Shah e leva o Irã para isso que a gente sabe que virou hoje. Só que a mídia piora muito mais do que a realidade, obviamente, né? Porque interessa aos que manejam isso também, porque também não é tão assim, mas ficou muito pior do que era antes, obviamente. Maria, ao considerar a sua mais recente aula ao vivo, aí, transmitida, né, gratuitamente no seu canal, podemos enxergar claramente que existe uma dramática manipulação da mente em andamento. E as pessoas mal se dão conta disso. O que devemos fazer a esse respeito? Depois de tudo que nós falamos aqui, né, e falamos até nos 2 programas anteriores, juntando todos os fatos e dados, só uma forma, Cris: informação, conhecimento. Porque toda a informação que foi nos dada,
a história da humanidade, a história de nós mesmos e aquilo que nós podemos ser e fazer, tudo isso nos foi negado. E foi nos dado e nos é dado a cada momento em que você olha uma notícia, abre notícia no celular, no computador ou na televisão, você está recebendo dados falsos implantados. Só que com treinamento é possível reconhecer os dados falsos e os verdadeiros inseridos nos falsos. É possível adquirir um maior grau de coerência. É possível adquirir um estado de ser senhor de si mesmo. É possível, através disso, se tornar um ser mais hábil, mais capaz, mais feliz, com maior capacidade de lidar consigo mesmo e com a vida e com os outros e jogar melhor esse jogo e atingir melhores resultados em todos os aspectos, mesmo com toda essa dificuldade que o mundo está criando e vai criar ainda mais, né? Então é possível, mas só através de um bom treinamento, de um bom conhecimento. Eu tenho isso claro, com dados claros, dentro dos meus alunos, da minha escola do método de integração, que a informação, o conhecimento acende o fósforo da alma, que acende o fósforo do corpo, do cérebro, da mente e transforma o ser em um ser com todas essas características, passo a passo, num processo de esforço pessoal. Não é uma pílula que você toma e... né? Não é uma mágica, né? Você tem que ter esforço, né? Exato. Não é um curso só que você faz, uhul, estou pronto. Não, é uma sequência de dados que tem que ser acoplados para que realmente se atinja esse padrão. Então, tudo na vida é feito com esforço. Só que as pessoas estão se esforçando o tempo todo, brigando com coisas que não vão sair do lugar. Então, elas têm que se direcionar, se alinhar, colocar a sua força no conhecimento. E esse trabalho aumenta realmente a sua capacidade, a sua felicidade. Esse é o caminho, porque senão vão a cada vez mais serem enroladas nessas tramóias articuladas que estão mais elaboradas, porque hoje eles contém todos os seus dados, todos os dados da humanidade e simulam os jogos de você contra você mesmo o tempo todo. Essa é a verdade. Há que se estar atento, né? Porque conhecimento é libertador. Já fala isso, libertador. Então, assim, vamos aí derrubar nossas barreiras, atravessar as nossas fronteiras e buscar esse contato e esse questionamento lógico e coerente com tudo e principalmente conosco mesmo, sendo sempre objetivamente verdadeiro de fato, o que somos com a nossa essência. Porque o mundo, Maria, não é dos espertos. O mundo aqui é dos despertos. É isso aí. Gratidão, Maria, uma honra enorme estar contigo. Gratidão por esse compartilhamento. Fizemos 3 programaços hoje. Espero que a gente possa fazer muito mais. E até o próximo Despertos, né, Maria? Com certeza. Obrigada, bom, pessoal, obrigada, pessoal. pessoal. Você. Eu peço a vocês que vocês se inscrevam aí no canal de Maria Pereda, no meu canal Cron TV. Estamos juntos aí nessa jornada, esperando que esse ano a gente consiga trazer mais informação, mais conhecimento, que só dessa forma é que sairemos aí libertos de todas essas inversões e reversões que estão aí no nosso país, no nosso planeta. Gratidão, Maria. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Maria. Cris.